make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, professor Edu Lopes na área, mais uma vez para mais uma aula de física. Bem, hoje vamos falar de força de atrito, beleza? Bem, antes de necessariamente nós adentrarmos na força de atrito, vamos entender o que é o atrito em si. Galera, por mais polida, por mais lisa que uma superfície possa parecer macroscopicamente, temos que entender que se nós dermos um olhar microscópico nessas superfícies, elas são feitas de micro-rugosidades, de irregularidades. E essas irregularidades é que produz o atrito entre as superfícies. Então, eu quero te dizer que não existe nenhuma superfície totalmente polida, 100% lisa. Toda e qualquer superfície apresenta essas micro-rugosidades, apresentam essas irregularidades, umas mais, outras superfícies menos. Mas essas micro-rugosidades, essas irregularidades a nível microscópico, sempre existe, sempre vai ter, está presente em toda e qualquer superfície. E é essas micro-rugosidades que produz o atrito entre uma superfície, um corpo, uma superfície, entre duas superfícies, enfim. Esse camarada aí que é responsável pelo atrito entre esses corpos ou entre as superfícies. Beleza, galera? Tranquilo. Sendo assim, o atrito vai estar sempre presente no nosso cotidiano. E muitas das vezes ele pode ser benéfico ou pode ser maléfico. Ele pode ser útil ou pode nos atrapalhar. Por exemplo, é muito comum em países onde o inverno é rigoroso, onde tem incidência de neve, ou até mesmo em terrenos enlameados, colocar os motoristas estarem preparados e colocar nos pneus do seu carro correntes. Para que isso? Para aumentar o atrito e assim o carro não derrapar. Então, neste caso aí, aumenta as correntes, acabam aumentando o atrito. Beleza? Então, quando o atrito é benéfico, a gente procura sempre aumentar. Neste caso, quem é que aumenta o atrito? São as correntes aí nos pneus do carro, aumentando o atrito e assim diminui o risco de derrapar. Já em engrenagens, por exemplo, nesse caso aí, o atrito passa a ser maléfico. Então, quando ele é maléfico, procura-se diminuir o mesmo. De que maneira? Utilizando os lubrificantes, como graxas, óleos, assim por diante. Essa é a finalidade desses camaradas, reduzir o atrito quando o mesmo acaba sendo maléfico. Se nós compararmos, por exemplo, os pneus, galera, os pneus novos são cheios de ranhaduras, de fissuras, tudo isso é para aumentar o atrito com o solo. Os pneus mais antigos, os pneus mais velhos, melhor dizendo, bem mais gastos, bem mais usados, que é chamado pneu careca, perde essas fissuras, o que diminui o atrito, aumenta o risco do carro derrapar. Beleza? Tranquilo, suave. O atrito em si, então, pode ser bom ou pode ser ruim. Quando ele é bom, procura-se aumentar. Quando o atrito é ruim, procura-se diminuir através de lubrificante, por exemplo. E aí, a força de atrito, agora sim vamos falar dela. A força de atrito, eu quero que vocês entendam que é uma força de contato. Tem que ter contato entre um corpo e uma superfície, ou entre superfícies mesmo, para que ela exista. Só que só isso não basta. É necessário, para que a força de atrito apareça, é necessário que ela seja exigida. Como assim? É necessário, por exemplo, nesse corpo aí está parado, não tem ninguém tentando movimentar, então a força de atrito não surge, não aparece. Para que ela apareça, a exigência que eu te falei, que ela tem que ser exigida, é que alguém pelo menos tente movimentar esse corpo. De que maneira? Aplicando uma força no mesmo. Se alguém aplicar uma força nesse corpo, aí a força de atrito vai surgir. Se esse corpo vai se movimentar ou não, já é um outro papo que nós vamos já discutir. Porém, basta que aplique uma força sobre esse corpo para que a força de atrito apareça. E aí, senhoras e senhores, vamos dar uma análise na orientação dessa força de atrito. A força de atrito, a direção dela, a gente diz que ela é sempre tangencial à superfície,
paralela à superfície, próximo à superfície. Beleza? O sentido dela, ela tende a sempre a se opor ao sentido do movimento ou da tendência de movimento. Nesse caso, a força que tenta botar o corpo em movimento está para a direita. Então, a força de atrito age para a esquerda. Se a força que tenta movimentar o corpo está para a esquerda, a força de atrito vai surgir para a direita. Então, ela é do contra. Ela vai se opor à tendência ou se opõe ao próprio movimento em si. Beleza? Tranquilo, suave. Agora vamos analisar as condições que podem aparecer para nós para a força de atrito. A primeira situação é quando a força de atrito for maior que a força que tenta movimentar o corpo. Ora, vamos analisar. Se a força de atrito é maior, senhoras e senhores, se o módulo dela é maior, se ela é mais intensa, então quem está aplicando esta força aí não vai superar a força de atrito. Quem aplica essa força F, essa força é menos intensa que a força de atrito. Ora, então se a força de atrito é mais intensa, esse camarada com esta força F aplicada não vai conseguir movimentar o corpo. O corpo está em repouso. Então toda vez que você tenta empurrar o corpo e não consegue, pode ter certeza que a força de atrito está superando a sua força. Beleza? E aí nós chamamos essa força de força de atrito estática, que é quando o corpo não sai do repouso, quando o corpo está em repouso, melhor dizendo, quando o corpo está parado, a força de atrito que age é estática. Mas o que acontece? Para você movimentar esse corpo, você se sente desafiado pela força de atrito, você aumenta a intensidade da sua força para tentar superar a força de atrito. E aí acontece algo interessante, senhoras e senhores, que quando tu aumenta a intensidade da tua força, a força aplicada no corpo, a força de atrito também aumenta. Tu aumenta a intensidade, a força de atrito também aumenta. Só que a força de atrito ela não pode aumentar indefinidamente. Ela vai aumentar até um certo valor, que é o valor limite, é o valor máximo que ela pode ir. Beleza? Então, quando isso acontece, você aumentou sua força, a força de atrito foi aumentando, só que ela chega no valor limite, que ela não pode mais aumentar. E essa força limite depende das superfícies que estão em contato e da própria força que você está aplicando. E aí, neste caso, agora você igualou a sua força com a força de atrito. Quando isso acontece, quando essas forças se igualam, lembra que anteriormente a força de atrito era maior. Você foi aumentando, a força de atrito aumenta, a sua força aumenta, a força de atrito vai aumentando, só que a força de atrito não aumenta indefinidamente até que ela chega no valor máximo dela. Quando iguala a sua força com a força de atrito, o corpo está prestes a entrar em movimento. Ou seja, a gente diz que o corpo está na iminência de movimento. Que qualquer aumentozinho da tua força supera a do atrito. E aí o corpo vai entrar em movimento, que ainda não aconteceu. Então, quando a força de atrito chega nesse valor máximo que pode atingir, nós chamamos de força de atrito estática máxima. Afinal de contas, o corpo ainda está em repouso, ainda não entrou em movimento. Agora, se a tua força que você aplica no corpo supera a força de atrito, ou seja, agora a força de atrito é menor do que a força aplicada no corpo, então tua força superou a do atrito, adivinha o que acontece? O corpo entra em movimento. Aí sim, o corpo está em movimento. E quando o corpo se movimenta, nós chamamos isso de força de atrito cinética. A força de atrito quando o corpo está em movimento. Então, para você botar um corpo em movimento, arrastando mesmo, empurrando mesmo, sua força tem que superar a do atrito. Beleza? Tranquilo. Galera, então como nós podemos calcular a força de atrito? Ora, imagina esse corpo aí com as forças presentes mesmo. A força F tentando movimentar, a força de atrito, como nós já discutimos, se opondo à força F. Esse corpo tem um peso, óbvio, e está em contato com uma superfície, tem a força normal, que nós já discutimos em aulas passadas. A força de atrito, senhoras e senhores, é o produto do μ vezes a normal. Quem é o μ? O μ é o que nós chamamos de coeficiente de atrito, pessoal. O que é isso? Isso é uma propriedade dos corpos que estão em contato, dos corpos que estão se atritando. Digamos que esse bloco seja de madeira e digamos que o solo seja de porcelana, sei lá, de porcelana não, digamos de mármore, esse bloco cinza aí, esse corpo cinza, essa superfície cinza. Então, entre a madeira e o mármore, existe uma propriedade entre esses dois corpos que é o coeficiente de atrito. Se nós mudarmos o solo para um solo de madeira, por exemplo, um assoalho, o bloco de madeira com assoalho que é de madeira vai ter um outro coeficiente de atrito.
Entre, por exemplo, a borracha da nossa sandália e o solo que nós estamos pisando, existe uma propriedade entre eles chamada de coeficiente de atrito, representado pela letra μ. Então, eu quero que tu entendas que esse coeficiente de atrito é propriedade dos corpos que estão se atritando, das superfícies que estão em contato. Se você esfrega a sua mão numa parede, entre a pele da sua mão e o material que a parede é constituída, existe um coeficiente de atrito. Que se o corpo estiver em repouso, esse coeficiente de atrito vai ser o coeficiente de atrito referente à força de atrito estática, já que o corpo tem repouso. Se o corpo entra em movimento, o coeficiente de atrito está relacionado à força de atrito cinética, que é quando o corpo está em movimento. Beleza? Só uma aplicação disso aí, queridos. O disco de freio dos carros tem um disco de freio normal e tem um disco de freio de cerâmica. O mais eficiente é o de cerâmica, porque quando aciona o freio, a pastilha, melhor dizendo, não o disco de freio, a pastilha de cerâmica entra em contato com o disco, o coeficiente de atrito é maior do que a pastilha de freio normal. Se o coeficiente de atrito é maior, a força de atrito é maior e faz com que o carro pare mais rápido. Então é mais eficiente graças a um dos fatores é o coeficiente de atrito. E a força normal é que já foi discutida por nós em outras ocasiões. A força normal é a força de contato que a superfície aplica sobre o corpo, sempre perpendicular. Lembra, não vai esquecer que no plano horizontal, essa força normal é sempre igual ao peso. Beleza? Sempre igual ao peso no plano horizontal. Então, meus queridos, se um corpo tem uma grande massa, é mais complicado de movimentar, porque se tem maior massa, é maior o peso dele. Então, maior vai ser a normal. Se aumenta a normal, aumenta também a força de atrito. E aí fica mais complicado de movimentá-lo. Beleza? Tranquilo. Olha lá, galera. Então, este coeficiente de atrito aí, eu estou te dando uma tabelinha aí, para nós analisarmos o coeficiente de atrito entre alguns materiais, o coeficiente de atrito cinético e o estático aí, ó. Só para nós analisarmos, para ficar bem claro que essa propriedade, que esse coeficiente de atrito é uma propriedade entre as superfícies que estão em contato, estão se comprimindo, estão se atritando. Beleza. Sendo assim, vamos analisar a seguinte situação. Uma propriedade ao qual pode parecer como pegadinha, então vamos nos preparar, imagine que isso seja o mesmo corpo, como se fosse um bloco qualquer, é o mesmo corpo, só que em posições diferentes, ora em pé, ora deitado. O que acontece? Acontece que a área de contato desses corpos é diferente de uma situação para outra. Então, se a área de contato é diferente, será que a força de atrito vai ser diferente? E a resposta é não. Por mais que a área de contato seja diferente, o corpo é o mesmo, a massa é a mesma. Então, a força de atrito vai ser a mesma. A força de atrito não depende da área de contato, senhoras e senhores. Ponha isso na sua cabeça. Não é porque está na segunda situação, por exemplo, está deitado é maior área de contato, pode ser maior força de atrito? Não, não. Se está deitado em pé, a massa desse corpo é a mesma. Então, a força normal sobre ele vai ser a mesma. Então, a força de atrito é a mesma. Então, guarde isso na sua mente, que a força de atrito independe da área de contato. Cuidado com isso aí. E para finalizar, só analisando o gráfico da força de atrito em função da força F, que tenta pôr o corpo em movimento. Então, como eu te falei, essa força F vai, se você quer botar o corpo em movimento, essa força vai aumentando, você vai ter que aumentar a intensidade da força aplicada no corpo, mas a força de atrito também aumenta, que é essa parte do gráfico aí que a reta é crescente. Está aumentando a força F, que quer botar o corpo em movimento, e aumenta também a força de atrito, que é o eixo vertical. Força de atrito, força F, o eixo horizontal. Só que lembra que eu te falei que a força de atrito ela não vai aumentando indefinidamente. Chega a um ponto que ela para, que é onde está a iminência de movimento, ela para de aumentar. E aí, o que acontece? A partir de então, se a tua força for continuar aumentando, que é esse gráfico aí, que é essa reta paralela, quer dizer que a tua força está aumentando, mas a força de atrito não aumenta mais, vai permanecer constante. Então, o primeiro trecho do gráfico, onde essa reta é crescente, está nos dizendo que está aumentando a força F, que quer botar o corpo em movimento, e aumenta a força de atrito.
até um valor limite, que é a força de atrito máxima, em que o corpo fica na iminência do movimento, onde essas forças são iguais. E a partir daí, se você aumenta a sua força, aí o corpo entra em movimento, que está representado por esse gráfico, essa outra parte do gráfico em que a reta é horizontal. Está te dizendo que a força F está aumentando e a força de atrito dinâmica ou cinética permanece constante, o corpo entra em movimento. Beleza, galera? Essa foi nossa aula. Forte abraço, até o próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.